Olá, graça e paz, seja bem-vindo, bem-vinda ao programa Sala Pastoral. Que prazer te receber novamente aqui na TV Viva a Promessa e estamos de volta com Sala Pastoral com uma nova série muito importante, muito boa, a Promessa Global. Vamos ter um convidado muito especial que com certeza você conhece para a gente conversar um pouco sobre esse assunto. Então fique ligado porque depois da nossa vinheta a gente volta. Estamos de volta aqui no Sala Pastoral. Mas antes de a gente começar aqui nosso programa e apresentar o nosso convidado, eu quero te perguntar, você já compartilhou o programa? Você já deixou o seu like? Comenta também aí, deixa nos comentários de onde você é, de onde você nos está assistindo, qual é a sua igreja, você sentiu saudades do Sala Pastoral? Nós queremos saber porque é importante que você possa interagir com a gente, porque isso também ajuda a TV Viva a Promessa. E não esquece também de ser um amigo da missão. Nós estamos crescendo aqui na TV Viva a Promessa, produzindo conteúdo para que você possa ser abençoado. E hoje nós vamos iniciar uma nova série de programas, de episódios, para falar um pouco sobre a promessa global. E para isso, eu quero apresentar aqui o nosso querido pastor Adelmilson. Pastor, seja muito bem-vindo ao programa Sala Pastoral. Amém. Obrigado, pastor Santi. Obrigado em nossas muitas viagens. Você tem nos ajudado aqui no Sala Pastoral, fazendo a apresentação, recebendo convidados. E hoje temos a alegria de fazermos juntos o Sala Pastoral. Amém. Quero te cumprimentar também, meu irmão, minha irmã, com a paz do Senhor Jesus. Eu estive ausente alguns meses em muitas viagens internas e muitas viagens externas, internacionais, onde levamos a mensagem da palavra de Deus, a mensagem promessista a muitos países, a muitas cidades. E a nossa conversa hoje é resultado do que nós vivenciamos nesse primeiro semestre. Então, gostaríamos de conversar com vocês no mês de julho, agosto, setembro, a cada mês sobre uma iniciativa grande que a igreja está tendo fora do Brasil para que a promessa seja de fato essa promessa global, como nós vemos nas Escrituras e como nós vemos também com o avanço recente de nossa igreja. Amém, pastor. Que bom te receber aqui e conversar com você depois de todo esse tempo de viagens. Pastor, e é um assunto que você gosta de falar muito e você tem nos inspirado muito também em cada conversa, em cada encontro sobre a promessa global, esse grande sonho. Mas de fato, o que é, pastor? O que é a promessa global? Bom, a promessa global, ela nasce a partir de uma visão das Escrituras Sagradas. Quando a gente olha para a Bíblia, Santi, meu irmão, minha irmã, quando a gente olha para as Escrituras, nós vamos encontrar uma visão global da Igreja de Jesus. Então, qualquer igreja de Cristo, ela precisa olhar o seu bairro, a sua rua, a sua cidade, o seu estado, o seu país, mas também precisa olhar no horizonte. Quando a gente verifica, por exemplo, Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. A orientação de Jesus é que a missão ela é simultânea, ela acontece aqui e nos confins da terra. Quando nós olhamos também para a grande comissão de Mateus, capítulo 28, 19 ao 20, nós encontramos ali o termo etnias. Então a visão de Jesus é que a igreja alcance todas as etnias. A igreja adventista da promessa vai alcançar todas as etnias sozinha? Não. O que Jesus espera de nós é que nós estejamos engajados na missão mundial, engajados na missão global. Então a missão a gente chama de glocal, não é? Ela é global, mas ela é local. Então, o que Jesus espera da Igreja da Promessa? Que ela seja engajada na missão de Deus no mundo. E tem um outro texto que é muito importante, eu até selecionei esse texto aqui para a gente,
nós encontramos aqui no capítulo 7 do Apocalipse, versículo 9. Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas. Então a igreja triunfante, a igreja do Apocalipse, a igreja que vai vencer ou que vencerá, é uma igreja global. E Deus tem mostrado isso nesses últimos anos para a igreja adventista da promessa. Amém. Então, eu entendo que aqui o programa Sala Pastoral tem nos inspirado muito, né, em relação à visão que a igreja tem, o que da sua parte, né, você tem nos orientado em tudo isso. Então, não é uma visão do pastor Adel, não é uma visão da igreja adventista da promessa, senão uma visão que nós encontramos na palavra de Deus em relação a isso. Isso, nós encontramos na Bíblia. Então, toda a visão que nós temos no Antigo Testamento é de uma igreja global, é de um povo global. Por exemplo, os salmos missionários, todos os salmos missionários, nós vamos encontrar, por exemplo, as nações vindo ao templo em Jerusalém adorar. Como as nações vão adorar se as nações falam outros idiomas, têm outras culturas? Porque a igreja, desde o seu nascimento, desde de Gênesis, por exemplo, capítulo 12, verso 1 ao 3, quando Deus chama Abraão, é a primeira expressão de um povo chamado para o mundo. Abraão abençoaria todas as nações ou todas as famílias da terra. Quando a gente chega nos salmos missionários, os povos estão adorando a Deus, o Deus que nós servimos. Então, os povos só podem adorar a Deus se os povos forem alcançados. Então, neste caso, a visão do Antigo Testamento, a visão do Novo Testamento, toda esta visão, e nós vamos encontrar sempre a ideia de um remanescente, né? Há um remanescente que, quando chega no Novo Testamento, vai adorar a Deus. E a igreja tem sempre adoradores espalhados pelo mundo. E esta adoração, ela é feita ao Deus único, ao Deus verdadeiro, porque a igreja prega o evangelho para todas as etnias. Então não é uma visão da gestão, não é uma visão do pastor Adelmilson, não é uma visão do pastor Santi, é uma visão bíblica. E Deus está trabalhando na igreja da promessa. E eu estou vendo muitos frutos, graças a Deus. Pastor, e dentro dessa missão que a promessa está sendo parte, né? Qual é a relação da estrutura, né, da promessa global com a estrutura atual da nossa denominação hoje, pastor? Para responder essa pergunta, eu gostaria que você olhasse um mapa, tá? Um mapa mundi. Dê uma olhada no mapa mundi agora por 10 segundos. Você está verificando que tem uma parte em vermelho no mapa mundi. Tem uma parte em branco no mapa mundi. Nessa parte em vermelho, nós temos 4 bilhões de pessoas. Na parte em branco, nós temos 4 bilhões de pessoas. Numa pequena região da Ásia, nós temos metade da população do planeta. Agora pense comigo na Igreja Adventista da Promessa. Nós temos 620 pastores missionárias no Brasil, só no Brasil. Nós temos 2 pastores na Ásia. Então nós temos, se nós compararmos só com a população do Brasil, nós temos 212 milhões de habitantes no Brasil, 620, em torno de 620 missionárias e pastores. Nós temos 4 bilhões de pessoas na Ásia com 2 pastores promessistas. Nessa equação não tem alguma coisa errada? Quando o Senhor Jesus disse que a gente vai alcançar os povos do mundo com a mensagem do Evangelho, pastor Santi, nós precisamos fazer a obra completa, não pela metade. Então nós estamos fazendo uma parte. O Ocidente, a Europa, os Estados Unidos, a América Latina, parte da África, a gente chama ali da parte sul global. Então toda a parte sul do global é mais evangelizada. Agora, quando a gente olha ou está em processo de evangelização explosivo, quando a gente olha para uma parte da Ásia, enquanto uma parte ainda pega na parte sul, nós encontramos um contingente inteiro precisando da mensagem do Evangelho. Então, o que nós fazemos com a estrutura da igreja, que é a sua pergunta? Igrejas locais, convenções regionais, instituições da igreja, como a Aliança Mundial Promessista, que governa a igreja no mundo, ou a Junta de Missões do Brasil, da Argentina, do Paraguai, do Chile, da Euroásia, que é uma nova convenção que nós criamos. Toda essa estrutura nós estamos chamando através de orientação,
de projetos de curto e médio e longo prazos, chamando as estruturas da igreja para olhar esse mapa mundi que você olhou agora. Então, quando a gente fala em promessa global, toda a estrutura da igreja está sendo convidada para olhar o mapa mundi. Será que a gente consegue colocar um pouco do recurso que nós estamos colocando em alguns outros lugares para esses 4 bilhões de pessoas? Será que a gente consegue chegar à Austrália, que é um continente que nós não temos promessa? Então, a relação do Promessa Global, do movimento Promessa Global, com as estruturas que nós temos, especialmente no Brasil, é chamar a atenção dos irmãos, convidar os irmãos, e graças a Deus, Santi, muitas convenções estão caminhando junto com a gente. Muitas estruturas locais, igrejas locais, irmãos e irmãs estão caminhando com a gente. E eu te convido, meu irmão, a caminhar com a gente. Olha, ore pelo movimento Promessa Global. Ore pela evangelização nos países menos evangelizados do mundo. Ore por essa denominação, porque hoje nós temos igrejas, pastores, superintendentes regionais e diretorias, diretoria geral, diretoria da Aliança Mundial Promessista, todos engajados a alcançar o mundo com a mensagem promessista. Uau, pastor, como isso precisa nos inspirar, né? Porque às vezes a gente se acostuma, né, a ter um olhar limitado em relação ao que Deus está fazendo, né, no mundo. E aí, eu queria somente te perguntar assim, quais são esses limites que às vezes a gente tem de olhar para o mundo? O que faz com que a gente às vezes não tenha esse olhar para uma promessa global, na sua opinião? O que nos dificulta às vezes? A impressão que eu tenho, que todos nós, inclusive o pastor Adelmilson, facilmente nós somos abraçados pelas estruturas existentes. A gente tem dificuldade com os desafios. Eu vou pegar um exemplo de Pedro pregando, por exemplo, em Jerusalém no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2. Quando o apóstolo Pedro faz a pregação, ela é legítima, é uma pregação cristocêntrica, ela é necessária. Só que ele está numa zona de conforto onde as pessoas estão entendendo tudo que Pedro está falando sobre a história da redenção. Pedro vai falar, por exemplo, que os irmãos ali do cenáculo não estão influenciados por bebida alcoólica. Eles estão cheios do Espírito. E a comparação que ele faz ele vai buscar uma evidência na profecia de Joel 2:28. Quando ele fala a profecia de Joel 2:28, os irmãos presentes sabem quem é Joel, o Antigo Testamento. Quando ele fala varões irmãos, varões judeus, assim falou Davi. Então, as pessoas estão familiarizadas com reis, com sacerdotes, com profetas. Uma comparação agora com Atos 17, onde Paulo está pregando no Areópago, agora em Atenas. Paulo começa a andar e o que ele encontra? Altares, incenso, pessoas altamente sincretistas. E aí Paulo fica muito, muito irritado, ele fica chateado com a idolatria do povo. No comecinho do texto, ele fica chateado. E ele então se dirige a esses irmãos, após passar pela sinagoga, ele se dirige a esses irmãos. E quando ele se dirige aos irmãos, ele é tratado ali como, algumas versões da Bíblia, tagarela, paroleiro, esse falador. Imagine, o maior apóstolo do cristianismo, ele é tratado como ninguém no Areópago, ou para os filósofos dali. Agora, o apóstolo Pedro é bem tratado ali, porque as pessoas entendem. Então, a sua pergunta, o que dificulta? Eu penso que a gente se acomodar nas estruturas que nós construímos. Um segundo ponto, somos bem tratados nessa estrutura, bem cuidados nessa estrutura, e não tem ameaças nessas estruturas. Como nós não temos ameaças nelas, com o tempo, a gente vai ficando distraído. Lembra ali de Marta e Maria? Marta agitada, se preocupando com tanta coisa. A gente está preocupado com muita coisa nas estruturas existentes. E aí, de repente, Jesus fala, Maria sentou-se aos meus pés para aprender aquilo que não será tirado do coração. Então, eu penso que as estruturas são muito boas, eu gosto delas, eu sou um pastor tradicional, do ponto de vista da teologia, do ponto de vista da eclesiologia, mas eu sei que se nós não rompermos a linha de conforto, a Europa, em 1960, as pessoas se acotovelavam para entrar numa igreja, só que ela deixou de ser missionária. Os Estados Unidos estão fechando 8.000 igrejas por ano.
evangelizou quase o mundo inteiro, os Estados Unidos. E eu pergunto, se a gente não olhar fortemente para a missão da igreja hoje, a gente fica acomodado. A gente está dentro de uma estrutura que nos abraça, que nos acolhe, e a gente então entende que a visão de Deus para a igreja é esta visão. Nós precisamos de estruturas estabelecidas, mas elas precisam ser aquela estrutura que empurram os crentes, e vão impelindo os crentes para que eles possam fazer a missão nos lugares que ainda não receberam a mensagem do Evangelho. Amém. E quais seriam esses valores que sustentam, pastor, todo esse movimento e esse olhar que a gente está tendo para a missão e para essa promessa global? O que nos orienta, o que nos sustenta em todo esse processo? Eu penso que o fundamento, meu irmão, o alicerce de tudo isso é a Bíblia Sagrada, é a mensagem de Jesus. Jesus diz, ide. Ele ordenou que a igreja fosse. Qual é o movimento da igreja? Lá de Gênesis 12, sai e vai. Abraão precisaria se movimentar. Então, o que nos sustenta não é um monumento. Falei das estruturas existentes que nos acolhem, quase que monumento. Não é um monumento, é um movimento. A igreja está em movimento. Então, é a Bíblia Sagrada, são as palavras de Jesus. Vão pelo mundo inteiro e façam discípulos de todas as etnias. Primeiro lugar. Segundo lugar, eu penso que é o compromisso que a igreja adventista da promessa tem com o mundo pecador. Quando a nossa igreja surge, ela não surge para ficar lá em Paulista. Ela sai rapidamente, tanto que os pastores pioneiros saíram rapidamente a pregar o evangelho no Brasil e depois na América do Sul. E em 1957 foi o primeiro contato além-mar que nós recebemos para as missões transculturais. Além do mar, nós recebemos, além do Oceano Atlântico, nós recebemos uma mensagem da Europa para que a Igreja da Promessa chegasse à Europa para evangelizar ou para discipular grupos que acreditavam em doutrinas parecidas com as nossas. Então, primeiro compromisso com a Bíblia. Segundo compromisso, nós temos um compromisso institucional, denominacional. A promessa nasce com esta finalidade de alcançar o mundo. Assim pensaram os pioneiros. Em último lugar, eu penso que o movimento de Deus para alcançar o mundo, ele conta com as igrejas sérias, bíblicas. Em um mundo, irmãos, pense comigo aqui, um mundo onde nós temos tantas igrejas pregando prosperidade. Isso não é só no Brasil. Você vai nos Estados Unidos, por exemplo, prosperidade. África, prosperidade. Igrejas que dão certo na África, por incrível que pareça, é a igreja que prega prosperidade. As pessoas abarrotam essas igrejas querendo riqueza. A promessa não é esse tipo de igreja. Então, igrejas pregando prosperidade. Um segundo ponto, igrejas pregando essa teologia diluída, teologia coach, é uma teologia do homem no centro. Você é bom, você é importante, você vai vencer, você e você. A promessa não é dessas igrejas. Então, teologia da prosperidade, teologia coach, e tem um remanescente, uma igreja que prega a verdade. Dentre as igrejas que pregam a verdade, tem uma denominação chamada Igreja Adventista da Promessa. Então, o compromisso com as missões modernas, com as missões atuais, com as missões para hoje, com as missões para amanhã. A Igreja da Promessa, em 93 anos, ela tem se mantida fiel ao Evangelho de Jesus. Por esta razão, ela tem compromisso de pregar. Porque vocês acham que as igrejas da prosperidade vão encarar países difíceis da África, onde precisam levar recursos financeiros, precisam levar recursos humanos, algumas pessoas gastam as suas vidas, elas não vão colocar, elas colocam igrejas nas capitais. Agora, a Igreja da Promessa não está visando o capital, ela está visando o mundo, onde o Espírito soprar a gente vai. Então nós temos compromisso com a Bíblia, compromisso com a nossa própria história, onde nós estamos fundamentados na história da promessa, e também um compromisso com as missões modernas. A promessa precisa ajudar as igrejas sérias a evangelizar o mundo. Nós somos uma igreja global. Amém, pastor. Então, não temos desculpas. Nenhuma desculpa, pastor Santos. Que legal. Pastor, estamos caminhando aqui ao final da nossa conversa.
Como eu falei no início, temos aqui 4 episódios. Esse primeiro episódio é só para introduzir aqui esse assunto tão interessante. Vem muita experiência por aí nos próximos episódios das suas viagens para entender ainda melhor esse assunto. Mas eu queria que você possa ter esse espaço agora, pastor, para falar a cada promessista, a cada pessoa, a cada cristão que está ouvindo sobre esse assunto com base bíblica, né? Que você possa ter essa palavra, essa orientação final para esse primeiro episódio, pastor, sobre a promessa global. Quero agradecer você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanhou até este momento especial, onde a gente está conversando sobre a missão global da Igreja Adventista da Promessa. E eu acho, pastor Santi, que esses episódios de julho de 2025, eles vão marcar o Sala Pastoral, mas também um divisor para a Igreja da Promessa. A partir de agora, eu penso que estamos publicando para todos os promessistas que nós focamos naquele projeto 2032, que a visão é global. Nós vamos chegar no centenário da igreja, alcançando as métricas que nós colocamos para a Igreja da Promessa. E eu peço, em primeiro lugar, que vocês orem. Nenhuma missão é realizada sem oração. Muita oração pela Igreja da Promessa. Ore pelos líderes da Igreja Adventista da Promessa. Neutralize as críticas que vêm contra a liderança da igreja. Existem críticas desnecessárias, existem críticas que elas colocam para baixo aqueles que estão no fronte. Às vezes, a pessoa está enfrentando, em muitos países, malária, febre tifoide, muitas vezes estão enfrentando lideranças, autoridades corruptas. E é comum, meu irmão, é comum em alguns aeroportos do mundo a gente ser tirado de lado para ser questionado sobre o que a gente está levando. Às vezes se encontra livros bíblicos, Bíblia Sagrada, as pessoas pedem propina, falam que vão reter a gente por um tempo. Já tivemos casos em aeroportos de sermos colocados de lado, dizendo que a gente estava carregando explosivo nas malas. Eu mesmo, junto com outro colega, tive que ficar retido um tempo numa sala até descobrir que era um carregador de celular. Então, esse é só um exemplo que eu estou dando do que a gente enfrenta. Então, existem lugares extremamente difíceis. E quando a gente escuta críticas infundadas, essas críticas acabam desanimando alguns que estão investindo o seu tempo, o seu recurso. Então, evite a crítica, neutralize essas críticas que não são corretas. A igreja está fazendo um trabalho bacana. E se você puder, contribua com esta missão. Olha, vai aparecer aqui uma chave Pix do promessaglobal@promessistas.org. Se você puder contribuir, este é o Pix que nós estamos fazendo uma campanha para concretizarmos um projeto numa igreja nossa, agora numa segunda fase de uma igreja nossa no Nepal. Nós precisamos agora organizar a nossa igreja, comprar instrumentos, comprar uma moto que custa R$ 8.500 lá no Nepal, para que o nosso pastor agora continue a crescer a igreja. Nós construímos a igreja e agora nós precisamos colocar instrumentos, comprar a moto, para que a gente possa chegar mais longe e ganhar muitos nepaleses para Jesus. Então, nesses 4 episódios, eu vou falar sobre este Pix, para que você, se for tocado no coração, você poderá nos ajudar. Então, ore, neutralize as críticas, invista tempo, oração, ajude financeiramente se você puder, porque esta missão não pode parar e nós contamos com você. Amém, pastor. Muito obrigado por esse tempo, por essas palavras. E como você falou, nos próximos episódios vamos entender um pouco onde a promessa está atualmente e os desafios, né, que vocês enfrentaram aí nessas viagens, nesse tempo. Pastor, muito obrigado. Eu queria que você possa fechar esse tempo com um momento de oração. Por tudo que o Senhor vai fazer, está fazendo, né, mas vai fazer também através desse programa, pastor. Ora pela gente, por favor. Amém. Vamos orar? Vamos orar pelas missões da igreja, pela promessa global. Pai de amor e graça, em nome de Jesus nós oramos. Jesus. Nós cremos que o Senhor está fazendo uma obra poderosa na Igreja Adventista da Promessa, não é obra humana, é obra do Senhor. Sim. Ninguém detém, pois é uma obra santa, vinda do teu trono. O Senhor está nos usando como instrumentos, o Senhor está nos usando, Deus, como ferramenta para esse tempo, para que a gente possa contribuir de alguma forma, mas a graça e a misericórdia vêm do Senhor. Então nós somos passivos nas tuas mãos,
porque quem é a pessoa que está agindo por trás do que está acontecendo na promessa é o teu Espírito. Então nós oramos pedindo que o Senhor incentive os nossos irmãos, dê ânimo aos nossos irmãos, dê vigor aos nossos irmãos, para trabalharmos na igreja local, para trabalharmos nas convenções regionais, trabalharmos nos nossos países, no Brasil e nos demais países, e também pensarmos nesta igreja global. Leve a mensagem do Evangelho nas cidades do Brasil onde nós não temos promessa. Leve a mensagem do Evangelho para os demais países que clamam na expectativa que a mensagem do Evangelho chegue até esses países. Que a promessa seja essa igreja da palavra, do poder e da missão. Nós oramos em nome para a glória de Jesus. Amém, amém. Amém. Amém, pastor. E muito obrigado a você que ficou até o final desse primeiro episódio do programa Sala Pastoral. A gente se encontra na próxima sexta-feira com o nosso próximo episódio. Que o Senhor possa abençoar a sua vida. Everybody